Oi, eu sou Bruna Gabriela Vento Papo, eu tenho 36, quase 37 anos e eu sou professora de matemática e eu estou em tratamento de câncer de mama. Eu estava de férias em janeiro, férias escolares, e eu senti um carocinho no meu seio. Eu estava num momento, não era um autoexame necessariamente, mas era um momento em que eu estava me tocando e nesse momento eu passei a mão no meu seio e uma coisa que talvez eu já tivesse até percebido em outros momentos, mas que eu achei que fosse uma glândula mamária, naquele dia me chamou a atenção de uma forma diferente. E eu falei, peraí, vamos dar uma olhadinha nisso, vamos ver o que é. Não entrei em parafusos, mas eu já mandei mensagem para as amigas, gente, socorro, preciso de uma ginecologista. E aí eu comecei a encaminhar, né? Primeiro agendei a consulta médica com a ginecologista, ela deu uma olhadinha na minha mama. Bruna, para a gente ficar com a consciência tranquila, vamos marcar um ultrassom de mama para a gente ver, né, se é só realmente uma glândula ou se é alguma outra coisa. Fui fazer esse exame e aí o mundo caiu, porque quando eu fiz o ultrassom de mama, pelo formato do tumor, pelo aspecto do tumor, o médico que estava fazendo o exame, ele já olhou para mim e falou assim, você não tinha sentido isso antes? E aí eu disse para ele que não. Depois a gente analisa, pensa que talvez já tivesse percebido, né? Mas eu disse no momento que não, e daí ele falou assim, Bruna, espera que eu vou já fazer o seu laudo. O seu tumor ele tem características de malignidade, ele é um BRAD5 e vai fazer uma biópsia, não espera, porque ele provavelmente vai ser um tumor maligno. Aí você sai desolada, você se sente culpada por não ter sentido antes, você passa muita coisa na cabeça na hora, assim, o processo de descoberta, de entender o que está acontecendo com você, o que vem pela frente, porque a gente ouve muita coisa. Mas entre o ouvir, né, e isso efetivamente acontecer com você, a gente sempre acha que acontece com a vizinha, a amiga, a parente de alguém. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. E aí esse foi o primeiro processo. Eu marquei rapidamente a biópsia. Fiz a biópsia da mama, do tumor, né? Eles chamam de core biópsia, que vai lá, só tira uns pedacinhos do tumor e avalia. E aí retornou com malignidade. E aí eu fui para frente, né? Eu já estava numa masto, até então eu estava fazendo todo esse processo por conta. E aí eu fui procurar o OPECAM, né? Então a partir daí eu fui procurar o OPECAM. Aí foi o resto do processo. Consulta com médico, cirurgia, e eu estou fazendo o meu tratamento agora. Quando eu recebi o diagnóstico, eu acho que eu era a pessoa mais calma do rolê, porque eu estava cercada de pessoas muito queridas que estavam me dando suporte, mas eu acho que estava todo mundo sentindo muito junto comigo, assim. Eu fui amparada pelos meus irmãos, eu fui amparada por grandes amigas que estavam perto, que acompanharam todo o processo, que foram comigo nas consultas e que vão comigo até hoje no tratamento todo. E eu acho que estava todo mundo chorando muito no momento e todo mundo querendo saber, e agora, o que a gente faz a partir daí? Não é uma notícia fácil de receber, porque você não tem noção da dimensão, né? Você fica... No começo você se culpa por não ter percebido antes. Eu sou um caso em que eu estou, com muitas aspas, né, fora da faixa etária de mulheres que têm propensão a desenvolver o câncer de mama. Os exames, né, periódicos, anuais de câncer, eles começam a acontecer a partir dos 40 anos. Então, eu sou relativamente jovem. E, nesse sentido, tudo isso assusta, né? Você ouve, não, mas se você é muito jovem, então talvez o seu câncer possa ser genético. Aí você já pensa na sua família, daí vem todo aquele processo de
Será que alguém da sua família tem? Aí você começa a pensar, a tentar lembrar, né? Então, é um turbilhão de coisas a se pensar e até você centrar o pensamento e ver que você vai ter que passar por um tratamento e que você não faz a menor ideia de como que vai ser esse tratamento, não é um processo fácil. A partir do momento que eu recebi a notícia do câncer, o primeiro passo, no meu caso, e isso varia de paciente para paciente, mas o primeiro passo foi para a cirurgia, né? Então, acho que meu primeiro grande impacto foi entrar nas salas de aula como professora e explicar para os meus alunos que eu ia me ausentar das salas de aula e que eu não sabia por quanto tempo. Contar para eles que eu estava passando por uma doença que para alguns é uma coisa muito longe, como era para mim, e que daí eu já senti, assim, de alguns outros estudantes um carinho diferente, porque eles talvez já tivessem alguma pessoa na família assim, né, que passando por essa situação. Então eu comecei com a cirurgia, foi possível fazer uma cirurgia conservativa, então eu não cheguei a perder a mama, né? Foi retirado o tumor com margem e linfonodos. Então essa foi o meu primeiro grande impacto, assim, lidar com uma cicatriz muito grande, né? Com o medo, com a impressão de que o meu seio está diferente, lidar com essa questão da imagem, né? Que não é fácil. A mama, ela é um símbolo feminino muito forte. Assim como o cabelo, que foi o próximo passo difícil de lidar, né, quando se trata de símbolos de feminilidade, assim. Depois que eu passei pela cirurgia e que eu tive o resultado da biópsia dos linfonodos, o médico observou que em um dos 3 linfonodos eu tinha metástase. E aí eu fui encaminhada para a equipe responsável da OPECAM pela quimioterapia. E aí eu tive minha primeira consulta, foi com o Dr. Juliano, ele me explicou como que seria todo o processo da quimioterapia e daí vem a segunda notícia, né, que você vai perder os cabelos, que você vai ter efeitos colaterais e aí foi segundo baque, assim. Como eu já sabia que eu ia perder os cabelos, eu fui lá e já fiz um corte diferente, que eu já tinha muita vontade de fazer. Pintei o cabelo colorido, fiz franjinha, que eu acho que a última vez que eu tinha usado franja eu era criança. Dei uma radicalizada, assim, do cabelo longo que eu usava, né? E eu podia começar a minha quimioterapia numa determinada data, uns dias antes da Páscoa. E aí o Dr. Juliano sugeriu que eu esperasse passar a Páscoa para começar e que eu curtisse esse momento e daí então começasse o processo da quimio. E aí eu fui com 2 amigas para Curitiba e daí nós fomos para a Ilha do Mel fazer umas fotos. Meio que de despedida dos cabelos, mas ao mesmo tempo umas fotos que fizeram um pouquinho da autoestima voltar, sabe? Porque eu ainda olhava muito para as minhas mamas, que hoje elas já estão bem simétricas, mas na época tinha uma diferença, assim, e era muito difícil eu me olhar e eu me sentir feminina. E foi muito bom, porque é uma amiga muito querida que tirou as fotos e, assim, um olhar muito, muito bonito para essas fotos. E eu tenho um carinho muito grande por isso. E depois dessas fotos, então, eu fiz a minha primeira químio, que é a químio vermelha. E o médico falou, vai começar a cair o cabelo lá pelo 15º dia. E eu todo dia verificando. Será? E no nada, né? Tudo ali. Daí você fica com aquela pontinha de esperança que não vai perder os cabelos. E aí eu tinha um show. Eu tinha um show que eu tinha comprado os ingressos no ano anterior. E era lá em São Paulo. E eu falei, eu vou nesse show. Se eu estiver bem, eu vou nesse show. Nem que eu fique de máscara o show inteiro, mas aí fomos. Fui eu e uma amiga, nós fomos no show, um show de rock. E um dia antes do show, meu cabelo começou a cair. E aí, nessa de cabelo começar a cair, comprei umas bandanas, eu falei, não, vai aguentar.
Coloquei, fui de bandana. Quando a gente chegou no aeroporto, eu olhei para o banco do carro, tinha uma peruca no banco do carro de cabelo que já tinha caído. E aí eu falei, eu acho que não vai aguentar. O show era no dia seguinte, nós fomos no show no sábado. No domingo eu acordei, não tinha assim, eu passava a mão, aí eu fui tentar lavar um pouco do cabelo, ainda tinha muito cabelo, mas estava caindo numa quantidade surreal, assim. E aí o chão do quarto virou um tapete de cabelo. Daí eu olhei para minha amiga e falei assim, eu não aguento mais. Daí eu falei, será? A gente está em São Paulo, tem barbeiro que atende no domingo, né? Comecei, mandei mensagem. O segundo que eu mandei mensagem falou, não, eu te atendo, pode vir. Aí a gente foi num barbeiro lá, eu raspei a cabeça, não teve drama, a gente se divertiu no processo. Um amigo querido de São Paulo acompanhou também o corte de cabelo. E aí foi menos dramático, acho que menos sentimental do que se eu tivesse feito isso com família ou talvez num ambiente em que as pessoas me conhecem mais. Ali era um momento mais de descontração, então não vou dizer que não dói, não vou dizer que eu não me olhei o tempo todo no espelho pensando, meu Deus do céu, o que vai virar isso aqui? Mas foi uma experiência talvez mais leve por ter acontecido dessa maneira, assim. A respeito da reação das pessoas, quando elas me olham, quando elas me veem de cabeça raspada, a gente tem reações diferentes, né? No começo, eu acho que até porque pela minha dificuldade de lidar com a minha imagem, eu usei lenço, eu pensei em peruca, eu usava bandana. Eu consigo, uma coisa muito legal assim, que eu consegui fazer, manter durante o tratamento e até aumentar, é que eu estou conseguindo fazer exercício físico. E isso, cara, ajuda pra caramba. Se puder manter assim, tipo, ajuda muito na saúde, ajuda muito a cabeça, sabe? É uma boa terapia adjuvante. Eu escondia no começo a careca, assim, não me sentia à vontade para sair na rua com a cabeça aparecendo. Depois de um tempo eu percebi que eu usava o lenço porque eu tinha a impressão que as pessoas olhavam menos para mim. E o olhar das pessoas para alguém que está com câncer, e aí eu vou direcionar para as mulheres, porque um homem careca não é tão incomum quanto, né, uma mulher sem cabelo. O olhar das pessoas para alguém que está com câncer é um olhar de nossa, coitado, nossa, né? E esse olhar não ajuda ninguém, não faz bem para ninguém. A gente está passando por um tratamento que vai deixar a gente curado, e que é um tratamento que não é o tratamento mais fácil do mundo, justamente porque não é só o tratamento em si, é toda essa questão de efeitos colaterais que ele traz, né? E isso não quer dizer que a gente não vá se curar e que a gente não esteja bem. Então, eu acho que quando você vê alguém com câncer, ou você vê alguém de cabeça raspada, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer, assim, se você acha que você tem que fazer alguma coisa por essa pessoa, é ir lá e perguntar se está tudo bem com ela, sabe? Tá curioso? Vai lá e pergunta, mas não fica olhando torto, de canto, porque a sensação é bem desconfortável. E eu percebi que eu usava o lenço porque as pessoas, pelo conforto dos outros e não pelo meu, né? Então, agora quer olhar, que olha. Mês de conscientização de câncer de mama, a gente tem isso muito em voga no mês de outubro, mas a gente tem que lembrar de se tocar todo mês. É importante. Se eu não tivesse me tocado, eu provavelmente iria descobrir muito tarde, e o quanto antes a gente descobrir melhor, né? A gente sabe que o diagnóstico precoce ele é extremamente relevante para o tratamento, para que o tratamento seja mais breve, mais fácil, com chances de cura mais altas. E é isso. É difícil, mas é possível. E acho que esse é o meu recado.